Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos considerar o último relatório gerencial do fundo de shoppings, o XPML11. Esse relatório saiu na última sexta-feira, então vamos considerar como é que ele se desempenhou nesse último mês de maio de 2024, beleza? Então se você investe nesse fundo, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio, e vamos juntos acompanhar aqui a análise desse último relatório gerencial do XPML11. Atualmente, pessoal, ele está sendo negociado aqui na faixa dos R$ 112,70, então um preço muito bom para o que ele estava anteriormente, né? Se pegarmos aqui, ó, nos últimos 30 dias, ele estava aqui na faixa dos R$ 117,00, então aproximadamente aí R$ 5,00 a menos a sua cotação atual. Está num preço muito interessante. Seu dividend yield está aqui de 9,30%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 10,48 em rendimentos e ele está com uma valorização aqui de 10% nos últimos 12 meses. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso, que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 110,74, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 112,70. Então, seu preço atual está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está aqui de 1,02, isso quer dizer que ele está custando aproximadamente mais caro 2%, então ele está com ágio. Porém, como eu sempre menciono, é praticamente impossível você falar exatamente o preço justo de fundos imobiliários de tijolo, já que sempre tem aí a questão da valorização dos ativos. Então aqui é para você ter uma referência. Continuando aqui, podemos ver que seu patrimônio é de 4,4 bilhões de reais, então ele é o maior fundo de shopping que atualmente existe. Tem um caixa aqui muito bom de 837 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar suas dívidas. E atualmente conta aqui com um pouco mais de 464 mil cotistas. Continuando aqui, podemos ver que ele tem uma liquidez diária muito boa, superior aqui a 9 milhões, e seu último rendimento anunciado foi correspondente aqui ao mês de maio, que foi 92 centavos por cada cota, e ele ainda não anunciou correspondente ao mês de junho. Vamos ver aí se ele vai continuar pagando 92 ou se ele vai aumentar um pouquinho. E aqui a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos, Podemos notar, né, ano de 2020 sofreu bastante por causa da crise mundial de saúde, porém se recuperou muito bem e anualmente, desde 2021 até agora, 2024, ele tem aumentado os rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial dele, considerar alguns pontos. Esse relatório é correspondente ao mês de maio de 2024, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, podemos ver aqui correspondente ao seu resultado financeiro, referente ao mês de abril de 2024. Então podemos notar que ele teve um resultado aqui, uma receita total de 52,4 milhões de reais, uma receita realmente bem considerável, que foram provenientes aqui da sua receita imobiliária, 42,8 milhões. Ele também recebeu aqui 1,9 milhões da receita de FIIs, no caso, os dividendos que ele recebe dos fundos imobiliários que ele investe. Ele também recebeu aqui 7,6 milhões da sua receita de renda fixa. Geralmente aquele caixa que ele tem disponível, ele deixa em ativos da renda fixa, com liquidez diária, e esses investimentos rendem aí mensalmente um valor para ele. Aqui também podemos notar que suas despesas somaram o valor aqui de 7,6 milhões de reais. Então no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou aqui com um resultado líquido de 44,8 milhões de reais, um resultado realmente muito bom. E ele distribuiu em rendimentos 36,5 milhões. Então nota-se que ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele distribuiu, aproximadamente aí um saldo positivo de 8 milhões. Então possa ser que nesse próximo mês ele aumente aí os rendimentos que ele paga aos seus cotistas. Vamos continuar aqui. O fundo ele menciona sobre algumas movimentações que ocorreram no último mês de maio. Então ele menciona aqui ó, que o XPML11 divulgou no mês de maio a assinatura de um memorando de entendimento vinculante para aquisição de até 21% de participação indireta do Shopping Rio Sul. Então ele vai comprar aí essa participação de 21% nesse novo shopping. Como ele tem caixa, né, ele está aí fazendo novos investimentos. Aqui embaixo ele também menciona outra compra que ele vai realizar. Ele também menciona aqui que anunciou durante o mês de maio de 2024 a assinatura de um memorando de entendimento vinculante com a JHSF Participações para aquisição direta ou indireta de participações nos empreendimentos imobiliários a seguir listados. Então, os empreendimentos foram os seguintes. São 4 no total, né? Então ele vai aqui comprar aproximadamente 8% da Expansão 3,
do Catarina Fashion, localizado lá na cidade de São Roque, do estado de São Paulo. Como o fundo ele já tem esse ativo no seu portfólio, então ele vai aumentar a sua exposição e sua porcentagem vai chegar aqui próximo aos 40% de todo esse empreendimento. Ele menciona aqui também que vai adquirir 32,5% de veículos de investimento que possuem participações nos shoppings Faria Lima, localizado em São Paulo. Ele menciona também que 14,31% do shopping Bela Vista, localizado em Salvador, empreendimento no qual o XP-ML11 já possui participação, então ele vai aumentar ainda mais. Ele também vai adquirir aqui 22% do shopping Ponta Negra, localizado lá em Manaus. E o fundo ele também já possui participação, então ele vai novamente aumentar a participação desses ativos. E aqui ele menciona que o valor total da transação de compra, desses ativos que será investido é o valor aqui de 443 milhões de reais. Como ele tinha um caixa lá um pouco superior a 800 milhões, então continua aí com caixa bem considerável. E ele menciona aqui como é que ele vai pagar, São em 4 vezes. Ele vai dar um sinal de 30 milhões, depois ele vai pagar uma parcela aqui de 129 milhões, a segunda parcela de 113 milhões e a última parcela aqui no valor de 170 milhões. Então essas foram aí algumas aquisições que o XPML11 realizou nesse último mês de maio. Eu mencionei como o fundo ele tem caixa, ele está aí investindo. Continuando aqui embaixo, pessoal, podemos ver o seu resultado financeiro, como ele vem aumentando se compararmos aqui maio de 2023 até agora abril de 2024. Podemos ver que sua receita de locação, juntamente com as suas outras receitas, tem aumentado e, consequentemente, também ele vai aumentando os seus rendimentos, Em maio de 2023 ele estava distribuindo aqui 81 centavos por cada cota e agora esse último pagamento foi de 92 centavos por cada cota. Então é questão de um ano aí, um acréscimo de 11 centavos nos seus dividendos. Então mostra que o fundo ele está indo muito bem. Aqui podemos ver como é que o fundo atualmente ele investe, Então, 57% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis, no caso nas participações em shoppings que atualmente ele tem. 37% do seu patrimônio está em caixa, como eu já mencionei, ele tem um caixa bem considerável, porém com essas novas compras que ele realizou ele vai diminuir bastante. Ele tem aqui também 3,4% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários e ele tem aqui também ativos CRIs, que soma o valor aí, que soma uma porcentagem de 1,8% do seu patrimônio atual. Aqui embaixo, pessoal, podemos ver com respeito às obrigações do fundo, referente a algumas aquisições que ele realizou. Então ele tem aqui 4 CRIs, então são 4 dívidas que ele tem para poder pagar. Aqui a gente pode ver o valor em milhões, o saldo devedor que atualmente ele tem e também o indexador. Se somar aqui vai dar aproximadamente o valor de 571 milhões de reais que o fundo ele tem para poder pagar. Como são aqui prazos muito longos, aproximadamente 15 anos, então creio eu que o fundo não vai ter aí maiores dificuldades para poder honrar esses compromissos. Se descermos aqui, podemos ver com respeito ao seu cronograma de pagamento das suas amortizações. Então podemos notar que no ano de 2024 ele vai ter que pagar aqui aproximadamente 15 milhões de reais somente de amortizações. Lembrando que amortizações é o dinheiro que sai do caixa do fundo para poder pagar. Já os juros e correção monetária que ele paga mensalmente são retiradas da sua receita mensal e são colocadas como despesas financeiras do fundo. Então podemos notar que de 2024 até 2033 esse valor vai aumentar gradativamente. E como são dívidas longas, o fundo ele pode aí no decorrer do tempo realizar novas emissões, também vender participações que ele tem em alguns dos seus imóveis e dessa maneira poder gerar mais caixa para poder honrar seu compromisso, Se ele tiver aí alguma dificuldade futuramente para poder honrar esse compromisso, ele pode fazer essa jogada aí. Aqui podemos ver alguns indicadores operacionais do XP-ML11, então podemos ver que o resultado operacional caixa por metro quadrado aumentou, se compararmos aqui 2023 com 2024. Também suas vendas por metro quadrado aumentaram, se compararmos 2023 com 2024, e suas vendas totais também aumentaram. Então os indicadores operacionais do fundo estão indo muito bem. Se descermos aqui, podemos ver com respeito ao seu custo de ocupação médio, diminuiu, então isso é muito bom. Porém, um ponto negativo é com respeito aqui à movimentação de veículos, que diminuiu se compararmos aqui 2023 com 2024. Lembrando que uma maneira dos shoppings também ganhar dinheiro, ganhar receita é com respeito aos estacionamentos. Então quanto mais veículos estivesse movimentando dentro do shopping, isso melhor para o fundo. Melhor para o shopping, melhor para o fundo. Sobre alguns outros indicadores operacionais do XP-ML11, pessoal, podemos ver aqui que o fundo ele tem uma área bruta alocável, no caso, pegando todos os shoppings que ele tem participação,
ele tem aqui uma área bruta locável de 615 mil metros quadrados. Porém, a ABL do fundo, no caso, a área bruta locável, que é somente do XP-ML11, é de 160 mil metros quadrados. Então, com respeito às vendas totais, no último mês, somou-se o valor aqui de 945 milhões de reais, no caso, o que os shoppings que o fundo tem participação geraram nesse último mês de abril. Ele menciona aqui também as suas vendas médias por metro quadrado. Ele também menciona que sua vacância atualmente, a sua vacância física está aqui de 4,5%, que é uma vacância relativamente controlada. Aqui, pessoal, também podemos ver com respeito à diversificação regional dos shoppings que atualmente ele tem participação. Então, a maioria dos shoppings que atualmente ele tem participação, 59%, estão localizados aqui na região sudeste. E aqui ao lado a gente pode ver alguns dos principais administradores do shopping que ele tem participação. Se destaca aqui em especial a empresa JHSF Malls, que é responsável aqui por 35% dos shoppings que atualmente o XP-ML11 ele tem participação. E aqui a gente pode ver o histórico de transações do fundo, né? Desde que ele começou lá em dezembro de 2017. O primeiro shopping que ele comprou participação foi aqui no Caxias Shopping, que ele comprou 35% dele. E de lá para cá ele vem fazendo boas aquisições. Esses últimos anos, né, pelo menos aí esses últimos 12 meses, o fundo ele fez várias aquisições. Se pegarmos aqui, ó, esse histórico aqui, em fevereiro de 2023 ele comprou participação em shoppings. Também no mês de julho de 2023 novamente realizou. Mês de outubro também realizou aqui no shopping na Bahia. Mês de novembro, novamente. Mês de dezembro também realizou em 2 shoppings. Mês de janeiro agora de 2024 realizou novamente. Agora maio de 2024 o fundo ele fez novamente aí novas aquisições. Então o fundo nesses últimos 12 meses realizou aí várias aquisições. Em alguns ativos ele aumentou a participação que ele já tinha. E em outros ele comprou participações novas, que ele ainda não tinha participação naquele shopping, então é um novo empreendimento para ele. E aqui por último, pessoal, vocês podem conhecer cada um dos shoppings que atualmente o XP-ML11 ele tem participação. Então aqui você pode ver o nome do shopping juntamente com o seu endereço e mais algumas informações, né? Área bruta locável, quantidade de lojas, participação do fundo em cada um deles e o ano de inauguração. Vamos contar quantos shoppings que atualmente o XP-ML11 ele tem participação. Aqui tem 4, 6, 8, 10, 12, vamos descer mais um pouquinho, 12, 14, 16, 18. Então são 18 shoppings que atualmente o XP-ML11 ele tem participação. E muitos deles aqui bem localizados, né? Em cidades realmente muito bem localizadas, na sua grande maioria aqui nas capitais de alguns estados. Então isso é muito bom para o fundo. Então, pessoal, esse é o XP-ML11, o maior fundo de shopping que atualmente temos para poder investir. Realmente um baita fundo, uma boa opção aí de fundo imobiliário para você investir. Você que gosta de um fundo relativamente tranquilo e vem entregando bons resultados, o XP-ML11 é sempre uma boa opção. Porém, vale o estudo, né? Você tem que analisar, tem que estudar antes de você fazer qualquer investimento. O fundo ele vem se desempenhando muito bem, como eu mostrei nesse último mês de abril. O fundo ele gerou uma receita muito maior do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. Então tem a expectativa aí dele aumentar os seus rendimentos nos próximos meses. E o fundo ele vem crescendo, né, aos poucos, sempre realizando aí novas aquisições. Tem um caixa ainda muito bom disponível para fazer futuros investimentos. Então vamos ver como é que o fundo ele vai se desempenhar aí até o final desse ano de 2024. E vamos acompanhar para ver se ele vai fazer novos investimentos, já que ele tem um caixa ali considerável disponível. Beleza? Pessoal, deixe aí nos comentários sua opinião sobre o XP-ML11. Vale realmente a pena? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.